Gente, as vozes do reino hoje tá assim, ai, uma honra, uma coisa maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas. Mateus Ribeiro, maravilhoso, assim. Nossa, eu tô tão feliz, Mateus. Tamo junto. Obrigada. Satisfação estar aqui com você. Que coisa boa isso. Muito bom. Me fala que, ó, o povo vai saber agora, a pessoa mais incrível que existe no planeta é esse moço que tá aqui do meu lado. Ele é, assim, ele vai falar o que ele é. Bom, primeiro, imagem e semelhança do Criador. Isso. Filho do Deus vivo. E sou um seguidor de Jesus. E aquelas coisas que nós... Eu sou pai de 3 generais. O Felipe, de 12 anos. A Elisa, de 10. A Estela, de 6 anos. Olha. Faz 7, inclusive, daqui a um mês. E esposa da Daniele Ribeiro, a mulher mais incrível, sensacional que existe na face da terra. E sou empreendedor, ou estou como empreendedor. Sou jornalista de formação, escritor, já lancei 6 livros, né? Eu vim do corporativo, hoje eu sou um comunicador, sou um ativador de pessoas, amo o desenvolvimento humano, tenho alguns negócios de investimento, parcerias, sociedades, e é claro que isso aí são pacotes que nós temos para poder entregar a verdadeira mensagem que nós viemos entregar aqui, né? Do reino. Do reino e dentre outras coisas que a gente faz aí que eu vou falar aqui ao longo do nosso bate-papo. Ô, Mateus, aqui, você nasceu aqui em São Paulo? Eu sou de Brasília. Sim, Brasília. Você é de Brasília? Sim, Brasília. Morei em Goiás 25 anos. Em Brasília mesmo? Em Brasília, na verdade, 3 meses. Você nasceu, morou 3 meses e mudou? Nasci em Brasília, morei 3 meses em Brasília. Fui para o interior do estado, morei mais 15 anos. Depois fui para Goiânia, morei mais 25 anos. Estou em São Paulo, agora em Alphaville, há 9 meses. Você tá 9 meses? 9 meses aqui em Alphaville. Gente, isso aqui é uma coisa de maluco, de maravilhoso. 9 meses que viraram 10 anos. 10 anos e 9 meses. O tempo é muito diferente aqui, né? Essa coisa do Kairos aqui a gente consegue ver plenamente, né? Com certeza. Quando o Kairos invade o Cronos, acabou, não tem jeito. É isso? Você não consegue controlar mais o tempo. Quando o Kairos invade o Cronos. É. Aí você não tem mais noção do tempo. A sensação que eu tenho aqui é que você levanta e você tem não só atividades, mas você tem movimentos que é bem diferente de qualquer ação que você tem, aleatória. Nem todo mundo que está agindo está em movimento. Tem muitas ações erradas. Mas quando você está nesse time por causa do ambiente, das pessoas, da frequência, da sabedoria, disso que elas carregam e você está conectado com isso, o tempo acelera. A sensação que eu tenho que parece, nossa, o dia teve quantas horas hoje? Você nem olha no relógio. Você não está controlando. E uma coisa interessante, dificilmente eu fico olhando no relógio para saber quantas horas são. Exatamente, eu nem tenho relógio não aqui. Eu falo, gente, nem quero que passe o tempo às vezes. Eu falo, o dia tá tão maravilhoso. Você entra nesse flow e aí pronto, as coisas de fato fluem naturalmente. Naturalmente. Parece que faltam horas para você viver com tanta intensidade, tudo que você pode viver. É impressionante. E é incrível porque assim, nenhum outro lugar que eu já morei no mundo, assim, eu vejo conexão de pessoas com o mesmo propósito ou missão, assim, né? Que tem diferença de propósito para missão. Verdade. Qual é a diferença de propósito e missão? Olha, eu creio que o propósito ele é múltiplo. Você tem vários propósitos da vida. Todavia, existe um propósito original, que é aquele a qual você deve encaixar perfeitamente a sua vida. Todos os demais propósitos precisam se encaixar dentro desse propósito. É o mais elevado. É você expressar realmente quem você veio expressar aqui. Sim. Que é o seu Criador. Missões. As missões, elas servem ao próprio propósito. O que acontece? Missão, você pode ter uma missão numa empresa, num movimento, num projeto. Você pode ter uma missão na África, você pode ter uma missão na Europa, nos Estados Unidos. Sim. A missão, ela serve a quem quer que seja, em qualquer lugar, a quem você estende a mão e socorre, ajuda, serve. A missão, ela está conectada à visão que você tem. De vida. Isso, ou a sua vocação. também, coração. Exatamente. Você sente, vocação. Exatamente, vocação. Agora, tudo isso precisa servir ao seu propósito. É o que eu chamo de IPV. O que é IPV? Índice de Propósito Vital. Olha só, Índice de Propósito Vital. Maravilhoso isso, IPV. Estar aqui com você faz parte do meu IPV. Índice de Propósito Vital. Exatamente, é a régua pela qual você deve medir sua vida. Estar aqui faz parte do seu IPV? Faz perfeitamente, porque você é uma ativadora de pessoas, é uma comunicadora. O que você está fazendo serve a milhões de pessoas, vai atingir milhares de pessoas. Amém. Então, isso se conecta perfeitamente com aquilo que eu faço. Eu amo comunicar, amo tocar vidas, amo falar disso, ser uma voz do reino, então pronto. Então, eu medi, faz sentido estar lá. Amém. Está na minha agenda, estamos juntos. Glória. Você era jornalista também. Atuei que você muito fez tempo. nessa área aí que você falou, vai? Primeiro eu comecei, eu trabalhei numa rádio de grande influência lá em Goiânia. E uma rádio, assim, de um público muito qualificado. E eu era gestor comercial nessa rádio.
Eu cuidava de uma equipe de vendas, depois eu fui gestor financeiro dessa rádio, e um dos Olha, diretores também dessa empresa durante legal. muito tempo. E aí, foi aquela desenvoltura de comunicação, Sim. sempre muito ligada à conexão com as pessoas, desenvolvimento humano. Aí alguém um dia falou, Matheus, né, você comunica tão bem, você fala tão bem, acho que você tem potencial para mexer com isso aqui. Eu já tinha participado várias vezes de um programa de casais que tinha lá. Programa de casais? Programa de casais. Como que era isso? Você já era casado? Eu era casado e tudo mais. Você já era cristão, assim, Sim, já sim. tinha... Já Eu sou tava cristão nesse... desde os 15 anos, né? Desde os 15 que eu conheço o Senhor. Eu posso depois contar um pouco dessa Tá, parte aí. quero saber. Mas enfim, eu trabalhava nessa rádio. A rádio era da igreja que eu estava conectado, que eu era inclusive pastor nessa igreja. E a rádio era uma rádio de grande influência no segmento, na cidade. E também, independente do segmento, era uma rádio muito líder de mercado, de audiência na cidade. Nós tínhamos muitos profissionais qualificados ali. Então, eu falava, eu não vou participar disso, a minha parte não é essa aqui. Só que eu participava muito dos programas que tinha na rádio. Uma hora ou outra alguém, Matheus, vem cá comentar algo, vem cá participar de algo, vem cá participar do programa de jovens, vem cá comentar o programa de casais. Que legal, né? E eu comecei a participar. Tomei gosto por aquele negócio. É bom. Eu sempre fui muito curioso com essa questão da eu comunicação, também de sou estar ali, do microfone, falando, comunicando. Querer saber Exatamente. da pessoa, a história da vida dela. Sempre. Aí o que acontece? Comecei a participar e tudo, o negócio deu liga, audiência crescendo, patrocínio chegando, gente querendo anunciar no programa. Aí o que acontece? Eu criei um programa de esporte. Também sempre gostei demais de esporte, principalmente de futebol. Gostava demais de comentar. E aí a gente criou um programa lá assim, vamos criar um negócio aqui gravado, 15 minutos, gravado. Olha. O negócio começou assim, a arrebentar. E vocês botaram aonde? Porque naquela época não... O que era? Nós estamos falando de um tempo assim tem tão muito, distante, não tem tanto tempo Botava assim, no não. YouTube? Não, gente, a gente gravava, era na rádio. Ah, era da rádio. Era da rádio. Sim, era da rádio. era da rádio. Era da rádio. O programa ia ao ar, era um programa gravado, a gente lançava ali. Foi muito bem, nós começamos a fazer o programa ao vivo, no horário nobre do rádio, que era entre 11 e meio-dia. Era o horário nobre para esporte lá na nossa cidade, lá em Goiânia. E o negócio explodiu. Explodiu e nós ficamos ali muito tempo com esse programa. E aí eu fazia o programa de esportes, eu comentava na rádio pela manhã, no programa jornalístico. Olha. Eu comentava economia, política, sociedade, que vários legal. assuntos em geral. E fazia o meu programa e era âncora de um programa de casais também. Então, ou seja, tinham 3 programas. Que bacana. Aí era um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí, né? Nessa mesma época eu escrevi e lancei meu primeiro livro em 2016. Chamado O que era? Realidades Transformadas. Realidades Transformadas. É onde eu conto a história, como que uma pessoa supera as dificuldades, as crises, a adversidade da vida, as circunstâncias contrárias, os ventos, o deserto. A experiência da superação do deserto. Eu escrevi esse livro em 2016. Então, assim, foi um monte de situações, um monte de coisa acontecendo. E aí, estando na rádio, eu resolvi, quer saber, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou fazer jornalismo, eu vou aprofundar nisso aqui, fiz jornalismo. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia, fiz jornalismo. E depois eu, né, com a escrita e com o desenvolvimento humano, isso me ajudou muito. Aí depois eu fui pro marketing e por aí nós fomos caminhando. Como é que foi a sua vida, assim? Você entrou na igreja, você era novinho? Como é que foi isso? 15 anos de idade. 15 anos. Seus pais já eram da igreja? Não vim de uma família cristã, embora minha mãe e meus avós fossem muito católicos, né? Eu não era praticante. Comecei a trabalhar muito cedo. As coisas da minha vida aconteceram muito cedo. Por volta ali dos 10 anos de idade eu comecei a trabalhar. Fico vendo meu filho hoje, ele tem 12 anos, o Felipe, né? Gente do céu. Com 12 anos eu estava pegando pesado. Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, numa distribuidora de bebidas numa cidade do interior do estado de Goiás. Aos 14 eu me revoltei, porque assim, eu não conheci o meu pai. Não? Não conheci meu pai. Eu fui criado até os 9 pelo meu avô e depois pela minha mãe. Mas já aos 14 eu estava independente. Que coisa, Aos 14 eu saí dessa cidade, fui morar em Goiânia com os meus tios. Você teve um treinamento na infância, assim, né? Que te levou... Tudo explica, né? Treinamento pesado, treinamento pesado. Interessante que se conecta demais com aquilo que eu faço hoje. Por exemplo, hoje a minha parada é ativar, é levantar pessoas, é impulsionar pessoas. É da identidade, é paternidade e tudo mais. É isso. Então, eu tive esse problema. Chegando em Goiânia, em 1997, 98, e dos anos de 98, parece que foi logo ali. 98 tá bem fresco na minha memória. 98, estudando uma escola, olha como é que aconteceu. Uma escola, eu nunca tinha entrado numa igreja cristã, nada do tipo. E sozinho? Estudando nessa escola, tinha um movimento de jovens ali. Movimento de jovens. Não tinha nada assim, de uma igreja, alguma coisa assim. Muito parecido com aquilo que a gente faz nos QGRs hoje. Ah, sim. Já existia isso há muito tempo. Já. As pessoas sempre se reuniam para, né? E aí, nessa escola, um colega da minha sala, que era fanático, torcedor do Goiás, rodava o Brasil atrás desse time,
Falou assim, Matheus, tem um grupo que acontece aqui na nossa escola, todo final de semana. Você tá a fim de participar? E eu, não quero saber disso, não. Não tava buscando Deus, nada disso. Não, né? Não queria saber disso. Era jovenzinho? 14 anos de idade. 14 para 15 anos de idade, revoltado com a vida. E perdido, eu tinha sem tudo. pai. Exatamente. E eu falei, quer saber? Mês de maio de 98. Eu falei, beleza, eu vou participar desse. Só pra você parar de me encher o saco. Eu vou participar, só pra você parar de pegar no meu pé. Resolvi ir. É interessante, quando eu entrei no portão da mesma escola que eu ia, todo dia, nesse sábado foi diferente. Chegou eu, meus primos, a gente gostava demais de moda country, você imagina. Chapéu, bota, bem típico lá do nosso estado. Né? É. Gente. Cheguei. Imagina, você devia ter foto. Tem foto disso, não? Não tem, né? Faz alguns janeiros isso aí. Tem um tempinho. Entrei, atrás de mim veio uma voz que disse assim, ó, você encontrou o que você estava buscando. Nossa. Eu não entendi nada, mas a voz foi essa, nunca esqueci. Você encontrou o que você estava buscando. E aí eu falei, gente, o que é isso, hein? O que aconteceu? Comecei a participar, envolvi com aquela turma, mesmo assim nunca coloquei o pé, né? Naquela ocasião, não tinha colocado o pé ainda num prédio de uma igreja, nada do tipo. Realmente algo aconteceu dentro de mim. Eles eram um grupo de jovens cristãos da Igreja Católica? Não, na época lá era a Comunidade Sara Nossa Terra, uma igreja evangélica. Sei. E aí o que aconteceu? Mas a conversa, o papo era diferente, não era uma coisa, sabe, religiosa, era uma coisa muito solta, leve. E era na escola. Eu tava muito acessível para mim. Que coisa boa. Os meus amigos de sala, pra você ter uma ideia, só na minha sala de aula, mais de 20, nós éramos 50 na minha sala, na escola, sei lá, mais de 1000 alunos. Só na minha sala de aula, de 50 alunos, 25, 30 deles tiveram uma experiência real. E é interessante. Desses 30, 2 pessoas, um era o Matheus Ribeiro e a outra pessoa era a Daniela Ribeiro, que é a minha esposa hoje. Nós dois estudamos juntos lá naquela sala de aula em 1998. Nem imaginaríamos que 8 anos depois nos casaríamos. Lá nos encontramos. Que coisa maravilhosa. Nossa, gente. 8 anos depois, né? nós nos casamos, 2006. O que aconteceu? Tudo começou lá naquela escola. E esse amigo meu, que me chamava toda semana, vamos lá, a gente jogava bola todo sábado à tarde. Vamos pra lá, vamos participar. Pegou no meu pé, sou muito grato pela vida dele. Gilberto, o nome dele, Gilberto Araújo. Um grande amigo, um grande irmão. E aí, pegou no meu pé, fomos. Tudo mudou. E eu posso dizer pra você que desde esse sábado, 1998, todos os meus sábados, desde então, foram para Deus. Oh, glória! Matheus, que coisa incrível! Desde 14 anos. Desde os 14 anos. Eu já tinha vivido muita coisa entre os 10 e os 14. Muita coisa. Muito, imagina. Fui muito precoce em muitas coisas mesmo. Sexualizado muito cedo, tive experiências de bebida muito cedo. A única coisa que eu não tive de experiência, graças a Deus, foi com droga. Mas o resto, o que você pensar em termos de bebida, né, em termos de companhias, em termos de relacionamento e tudo esse tipo de coisa que você sabe. Dos 10 aos 14. Então foi muito rápido. Muito rápido. E aí, muito rápido também, Deus eu sabia que alguma coisa me tirou daqui. Eu sabia que algo tinha acontecido comigo. 9 meses depois é que eu passei pela experiência lá de me batizar, e depois ser ensinado, ser instruído, ter acompanhamento. E lá eu comecei já a olhar para algumas pessoas e dizer o seguinte: eu quero fazer o que essas pessoas fazem. Porque esse negócio aqui parece que realmente é o meu IPV. Olha. Eu quero fazer o que essas pessoas fazem. Essas pessoas, elas transformam vidas, elas abrem o caminho, o destino das pessoas. Eu quero fazer o que elas fazem. Comecei a modelar algumas pessoas já naquele tempo. Nossa, gente. E aí as portas se abriram na vida profissional, fui trabalhar, depois me tornei um vendedor, trabalhei em muitas empresas, sempre delas liderando, estando à frente. E nunca nada que eu pedisse, eu quero liderar, nada disso. Tudo veio vindo. As coisas foram acontecendo em todos os lugares que eu fui. Por isso que é uma coisa que eu falo muito, é liderança, é gestão, é liderar pessoas, ativar relacionamentos, lidar com gente. Eu amo fazer isso. Porque eu já aprendi isso desde cedo. Agora também, Matheus, assim, se for ver, nada disso ou pouca coisa disso teria acontecido na sua vida se você não tivesse acessado aos 14 anos essa escola. Exatamente. Não é interessante porque acontecido. eu me revoltei aos 14 por não ter tido meu pai. Era um momento decisivo na minha vida. Eu estava perdido. E eu pensei, o que eu vou fazer? Meus planos eram outros, totalmente diferentes. Meu plano lá era trabalhar, meu plano lá era ir curtir a vida. Nossa. Naquela escola, e aí as coisas mudaram. Eu estava sem amigos,
Tinha colegas, mas não tinha amigos. Tava perdido, andava cabisbaixo. Mas você já orava? Ou foi tipo assim? Não, eu não tinha. Eu não, Você assim, não tinha instrução, eu né? não desacreditava de Deus, não era cético, não era ateu, nada disso. Sim. Mas também não tinha nenhum tipo de Não era relacionamento. ativado Não era, naquilo, não era. né? Eu não dava muita bola pra isso. Pra mim não era algo necessário. Não era algo que eu precisasse. De vez em quando eu fazia lá minha reza por conta de medo. Chegando da balada, chegando de madrugada, bêbado, de verdade. Puxa. Eu chegava lá e falava, eu tenho que fazer alguma reza, alguma coisa aqui pra eu poder, sei lá, Deus me livra do mal, me guarda. Coisa, Eu fui lá fazer lá a oração do Pai Nosso. Arrependido, culpado. Mas por medo, né? Medo de acontecer alguma coisa. Mas no outro dia eu caía no mundo de novo, e moía tudo. Assim que era mesmo. Mas, enfim. E aí logo você casou? 2006, me casei com a Daniele. 2006. Vocês reencontraram ou vocês vieram caminhando juntos, assim? Nós sempre fizemos parte do mesmo ambiente, sempre. Era um relacionamento, assim, de muita amizade, de irmãos mesmo. A Daniela até me chamava como se eu fosse o irmão que ela não teve. Que coisa. Ela tem mais 3 irmãs e eu era um irmão que aquela família não tinha e elas eram as irmãs também que eu não tive. Que legal. Enfim, e aí, 2004, a gente começou a relacionar. Eu perdi o meu sogro, né? O pai da minha esposa faleceu também cedo. Partiu, me parece que aos 45 anos de idade, não tive muito relacionamento com ele. Isso aconteceu em 2003. 2004, nós já estávamos relacionando. Então, nós ficamos em 2004, 2005, em 2006, no começo. Até fizemos agora 18 anos de casado. Olha. Último dia 10 de fevereiro. Em 2006, nos casamos. E nesse tempo, assim, de casado pra cá, ou essa história toda de vida, você teve alguma coisa que você considerasse assim, eu tô passando por um deserto, alguma provação que te falasse, meu Deus, por que tô passando isso, assim, alguma coisa forte? Olha, não posso dizer que foram coisas muito fortes, não. O que acontece? No ambiente que eu estava, dedicado a cuidar de muitas pessoas, porque em 2006 nos casamos, em 2007 eu comecei a fazer um seminário teológico, resolvi virar minha vida toda para cumprir aquilo que eu acreditava que fosse de fato a minha missão e de verdade durante um tempo foi meu propósito de vida. Que foi o quê? O cuidado ministerial, o cuidado do pastorado e tudo mais, ter uma função dentro da igreja que nós estávamos, que é uma igreja muito grande em Goiânia. E então eu pensei, isso aqui é meu propósito. Então eu decidi não ir para o rumo da carreira, embora eu trabalhasse numa empresa muito grande, fui vendedor, eu vim do corporativo, trabalhei muitos anos nisso, gestor comercial, vendedor, gerente, chefe, líder, enfim. E a Daniela também. Só que nós decidimos, então, em 2007, eu comecei a me preparar para aquilo que eu imaginava que fosse o meu chamado final, ser pastor. O que aconteceu? Fiz seminário teológico em 2007, 2010. Muito trabalho. Tanto que o meu filho, o Felipe, só veio em 2011. Depois que eu terminei o seminário. Você ficou estudando. Exatamente. Seminário teológico é o quê? Você estuda onde e o quê? Uma preparação, assim, cabulosa, assustadora mesmo na palavra. E, na verdade, você estuda mais de 100 matérias. Sim. É uma faculdade. É né? uma faculdade. Uma faculdade teológica. E é online? Na época era presencial. Na época presencial, sim. 3 dias por semana. Então, as minhas semanas eram todas dedicadas ao meu trabalho, das 8 às 18. Sim. E à noite, seminário. Lá. À noite, seminário. E a semana toda, cuidando de pessoas. Cuidando de pessoas, grupos muito grandes. Eu cheguei até à frente. É uma máquina, né? Na época era muito trabalho, de Meu fato. Meu Deus! E aí, 2007, 2010, esse trabalho. Fizemos várias plantações de trabalhos pioneiros em muitos lugares do Brasil, nesse período. Quando foi 2010, eu entrei no teste que nós fazíamos lá para realmente checar o trabalho, o desempenho, a performance e a desenvoltura desses líderes destinados ao ministério. Eles iam cuidar, afinal de contas, de muitas pessoas, né? Sim, sim. Eu comecei cuidando de 450 pessoas, a minha esposa de cerca de 400, 500 crianças, no começo. No começo. Meu Deus. E aí, nosso trabalho explodiu, cresceu. Aí eu saí da empresa que eu trabalhava e fui dedicar exclusivamente ao trabalho do ministério, onde eu atuei durante 11 anos, de forma ininterrupta. Cuidando de pessoas. Cuidando de pessoas. O trabalho de jovens muito grande, fizemos muitos eventos. Eu estive à frente de grandes eventos. Eventos de 50 mil pessoas, eventos de 20 mil pessoas, assim, constantemente. Transformando. Transformando vidas. E aí, viajando. Convertendo, batizando. O tempo todo. Pregando a palavra, levando o reino, batizando, servindo, discipulando, dando aulas. Eu cheguei a ficar 120 dias sem parar, dando aulas de manhã, de tarde e de noite. Nossa. Então, eram assim... Do seminário, de tudo aquilo que você aprendeu no seminário teológico. Tudo. A gente fazia cerca de 14 eventos no ano, do final de semana. 14 eventos de final de semana, era quase todo mês, às vezes 2, 3 vezes por mês.
Nós tínhamos um trabalho muito forte. Aquilo enchia seu coração. Demais, assim, aquilo né? movia minha vida. Minha vida estava toda para esse rumo. Para aquilo. Toda para aquilo. Toda para aquilo. Mesmo depois vindo os filhos, dedicação total. Dedicação exclusiva para aquilo. Você achava que era aquilo para sempre, ponto final. Achei que era aquilo para sempre, do jeito que era. Daquele jeito. Ah, sim. Daquele formato. O que aconteceu? Então foram 11 anos. Fui várias vezes homenageado como um dos melhores professores daquele seminário, que nós tínhamos lá cerca de 500 alunos no presencial. Você pode imaginar um seminário que tem 500, 600 pessoas frequentando presencialmente quase todos os dias. Não era online, nós não tínhamos isso ainda. Não tinha. Nós tínhamos 500, 600 pessoas todos os dias nesse seminário. Nós tínhamos salas de Isso. 10, salas 20, enormes. de 50, de 100 alunos, salas lotadas. E eu estava lá. Eu era um dos coordenadores, eu era um dos professores, um dos mais homenageados, inclusive, nessa ocasião. E essa agenda, era essa a minha agenda. E a matéria era o quê? Essas pessoas iam lá para ouvir o quê? Assim, só a palavra? De Gênesis, Apocalipse, comportamento, desenvolvimento, disciplina, caráter, Nossa, que comunicação, maravilhoso, relacionamento, maravilhoso. liderança, gestão. Eu digo para as pessoas que eu já dei aula para quase todo tipo de gente. Já sentei, instruí, orientei, mentoriei, pastoreei quase todo tipo de gente. Imagino. Você tem livros sobre isso? Tenho. Tem 6 livros escritos aí, né? 6 livros, né? A gente conta muitas dessas experiências aí. Dessas experiências, está nos seus livros, né? Nesses livros. Então, eu dava matérias lá, por exemplo, como liderança, matérias como a Carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Mateus, que eu falo muito do Reino, Apocalipse, ou seja, escatologia. Então, nesses livros todos, as pessoas pensam assim, é Bíblia. Mas é ali que está o maior manual de autoconhecimento que existe, o mais poderoso já produzido. Só tem 2 temas, é você conhecer o Criador e se conhecer. Pois é, né? Nossa. Tá tudo lá dentro. Essas pessoas tinham as empresas delas, o trabalho delas, as profissões delas, e elas iam para a aula das 7 às 10 da noite, quase todo dia da semana, para o quê? Para aprender a palavra. E aí esse trabalho todo durou de 2010, na verdade de 2009 até 2021. Foi meu tempo. Agora que... É bem recente, né? Recente. 3 anos atrás. E aí você ouviu outra palavra, assim, não larga isso um pouquinho e vai fazer outra Você sabe o que acontece? Eu estava um dia desse pensando algo. Em 2011, eu vim em São Paulo. Primeira vez em São Paulo, 2011. Ah, é? Logo que eu fui colocado no trabalho, eu vim em São Paulo fazer um evento de jovens aqui em Mairiporã. Mairiporã. E tava um frio, eu não conhecia São Paulo e não tinha ainda vindo para cá e... Enfim, o que aconteceu? Eu cheguei, lembro direitinho, eu cheguei em São Paulo, eu desci em Congonhas, quando eu tava descendo em São Paulo, eu olhei para aquela selva de pedra e falei, gente, o que é isso aqui? Será que eu vou dar conta disso aqui? Que loucura. Mas é uma selva, né? Mas sabe o que acontece? No meu íntimo veio algo assim, ó. Você vai vir pra cá. Nossa. Quando eu vou, aí eu fiz o evento, tava um frio danado naquele final de semana, fiz o evento, fiquei na casa de um amigo da Vila Mariana, a gente foi depois pra Mairiporã, fizemos o evento, depois eu voltei pra... Quando eu cheguei em Goiânia, algo veio dentro de mim. É pra lá que você vai voltar. Nossa. É pra lá que você vai. Gente, De cara, você vê, nós não damos muitas vezes atenção. Poderia ter sido mais rápido. Eu poderia ter vindo pra cá já há muito tempo. entendi. Ninguém falava disso lá. Ninguém falava. Eu já poderia ter vindo pra cá. Claro que Deus tem as maneiras dele. A gente às vezes é tardio em ouvir, tardio em obedecer. Com certeza. Eu fico pedindo tanto a Deus, Deus, faz essa remissão do tempo, porque é possível, né? Ele fazer uma remissão. A gente às vezes não assim. acredita nesses impulsos. Pois é. O que acontece? Depois pra mim, gente, por favor. Depois, em 2014, voltei, fiquei aqui uma semana dando aula novamente, vim pra cá várias vezes. Tanto que quando as pessoas perguntam pra mim hoje, como que foi a sua adaptação em Alphaville? Pô, eu sou paulista, meu. Você já tava vindo, né? Eu já tô em casa. Entendeu? Então, Você vinha dar aula aqui. já tava em São Paulo várias vezes no ano, vindo pra cá e recebendo pessoas de São Paulo. Sempre dei bem demais com o pessoal daqui. E recebendo essas pessoas lá em Goiás. Você sente uma mudança de mentalidade, assim, desses 2 lugares das pessoas? Você sentiu? Total. Né? O que acontece? Uma vez estava numa formação e o treinador deu a seguinte descrição para nós, o seguinte resumo. Ele estava, na época, também rodando o Brasil. Ele falou assim, a diferença de nós goianos com o paulista é o seguinte. O goiano pega, por exemplo, um dinheirinho que ele foi lá, fez uma economia, ou um acerto que ele pegou da empresa que ele trabalhava, alguma coisa, algum dinheiro que apareceu, ele pega esse dinheiro e compra um bem material. Ele compra uma casa, ele compra um carro. O paulista não é assim, ele pega o recurso e investe nele mesmo. É mesmo. Ele pega o recurso e investe nele. É mesmo. Porque se você investir em você, essas coisas aí, elas vão
acontecer de forma inevitável. Acontece. Isso. Olha a diferença de mentalidade. É verdade. Tem gente que investe em coisa pensando que não vai nunca perder isso. Tem gente que investe em si e vai ganhar algo que jamais vai poder perder. Nossa, que maravilhoso isso. E é verdade. E até pelo contrário, quando você fala que você está se tratando, eu estou fazendo uma psicóloga, eu estou na terapeuta, que é o início, que é a ponta do iceberg do autodesenvolvimento, né? Assim, você é ironizado. Exatamente. Terapia não serve para nada, não sei o quê. É isso mesmo. Pessoas não dão valor no conhecimento, não dão valor na sabedoria. Então, naquela ocasião, eu senti perfeitamente. É essa mudança. E aí, o que acontece? Você fala algumas coisas que para muita gente no ambiente que eu estava, elas já estavam acostumadas. E aí tem um problema. E aí foi onde eu comecei a ouvir a voz de Deus. Já deu. Chega. Já passou. Entendeu? Eu agradeço muito a Deus pela vida do Pablo, que hoje é um amigo, é um irmão, é um mentor, é um sócio hoje. Sim. E o que acontece? Ele uma vez, em 2019... Vocês já tinham se conhecido. Como é que vocês se conectaram? O que acontece? Nós vivíamos no mesmo lugar, né? Nós já nos conhecíamos. Goiânia, gente, essa Goiânia sai coisa dali. Eu morei 2 anos em Goiânia quando eu nasci. Morei 2 anos em Goiânia. Tem muita gente boa ali, viu? Muita gente boa. Olha. O que acontece? Nós vivíamos no mesmo lugar, nós já nos conhecíamos lá, interagíamos. Ele, em alguma ocasião, participou de alguma aula que eu dei. Ele mesmo fala isso, já falou várias vezes. O que acontece? Em 2019 ele já tinha estourado, estava lá em cima já. E as coisas acontecendo, aquele movimento todo. Você vê, eu fiz a mesma formação que ele fez numa escola de desenvolvimento lá em Goiânia. Só que o que acontece? Olha a diferença dos ambientes que você está. Ele estava livre, foi lá e arrebentou, pegou aquilo e fez a coisa acontecer. E você sentiu que você tinha Eu não. Pessoas dependentes de você. Exatamente. Estava preso demais. Eu não tomei decisões que eu deveria ter tomado. Pois é. De me desprender. A minha vida estava muito presa. Você foi lançando isso, né? Você foi criando tipo um rebanho, diria, não sei. Na verdade, eu tinha um rebanho, né? Pra você ter uma ideia, o último trabalho que eu estava à frente, quando em 2021 nós saímos, eram 450 casais. Crianças, eram 1.000 crianças. Era muita gente dependendo de mim. Pois é, que difícil isso, né? Que você assumiu. O que acontece? Em 2019, ele foi numa reunião nossa, no nosso prédio. O Pablo? Ele e a Carol chegaram, lembro direitinho, chegaram. Ele estava numa Land Rover branca, ele chegou. E aí, no final da reunião, eu fui lá na frente dar um abraço nele. Na verdade, eu já estava na frente, ele acompanhou a reunião conosco todinha, assistindo lá a pregação. E no final, ele foi me cumprimentou, deu um abraço nele, ele foi bater o peito em mim. E falou assim, por que você não explodiu ainda? Eu não estava esperando por aquela pergunta. Por que você não explodiu ainda? Assim, foi um míssil. Por que você não explodiu ainda? Meteu a mão no meu peito. E aí ele falou assim, eu sei por quê, você tem medo. Tá vendo? Desse jeito, você tem medo. Você tava com medo. Tava com medo de deixar de... E porque ele já estava percebendo, mesmo de longe, você vê que é frequência. Mesmo ele estando de longe, ele era de um outro prédio, mas ele já tinha saído, na verdade. Mas a gente se conectava por meio da rede social. E eu direto comentava nas postagens dele. A frequência já ia ali, assim, né? Eu comentava, eu participava, uau, sensacional. Aquilo mexia comigo, o desenvolvimento humano, lidar com as pessoas e treinar as pessoas, aquilo mexia comigo. Só que eu não tinha coragem. Ele teve de ir fazer a coisa acontecer, ele acreditou nisso. E aí ele viu isso, ele percebeu, esse cara tá inquieto. Esse cara, ele tá caçando, alguma coisa. Quando ele me encontrou, ele falou, você tá com medo. E de fato eu tinha. Olha o que aconteceu. No outro dia, tinha palestra o dia inteiro. Como sempre, sua agenda lotada. Eu digo assim, as palestras dele. Pablo, dele, tá. Ele tinha palestra o dia inteiro. Sim. Na plataforma que ele tinha lá. Ele estava nos últimos dias dele lá em Goiânia. Ele tinha palestra o dia inteiro. Palestra 9 da manhã. Começava 4h59 da manhã no parque. Depois tinha palestra 9, palestra 11, palestra 1 da tarde, palestra 3 da tarde, palestra 6 da tarde. Todas lotadas, não tinha espaço. Gente. De espaço. E eu fui na das 6 da tarde. Ele falou assim, vai lá que eu quero falar com você. Você já tinha ido antes, ou foi a primeira? Eu não tinha ido participar de nada dele. Eu estava acompanhando de longe. Olha. O ambiente que eu estava, não tinha tempo. Não tinha tempo e eu não me permitia. Não pegava bem a vida pública. Estava exposto a 40.000 pessoas só na cidade. Então alguém, o Matheus tá... Você estava amarradinho. Amarrado, né? totalmente amarrado. Aí ele falou, aí ele tava na palestra, ele moeu, tinha um IP logo na semana seguinte. E ele tal, aquela coisa... E eu saí de lá assim, eu preciso disso, é o que eu precisava. Tomei a decisão, vou participar, vou envolver com isso. Mas mais uma vez o medo... Te puxou. Me puxou pra trás. O que aconteceu? Ele, foi embora. Vazou. Foi embora. Aí nós só fomos nos reconectar em 2021. 2 anos depois? 2 anos depois,
Nos reconectamos. Lá mesmo, em 2019, eu tinha ido em Angola. Quando eu cheguei em Angola, eu tive a certeza. Já deu. E incomodado. Eu devorei vários livros dele, acompanhando e tudo, e também outros que eu já tinha. Esses 2 anos você deve ter ficado num incômodo, demais. assim, né? Você digeriu em 2 anos, na verdade, que você poderia ter digerido rapidinho. Disse né? tudo. Falou tudo. É exatamente isso. 2 anos que eu retardei o processo. Retardei. Eu deveria ter feito, não fiz. Mas... Não, mas também você tinha um senso de responsabilidade muito grande, né? Então, eu não queria era... decepcionar aquelas pessoas. Sim. Não era medo da vontade de Não. Deus. Era medo de decepcionar aquelas pessoas. Era medo um senso de justiça que você tinha. De assim, poxa, você largar aquele Elas vão tanto se de perder. gente. Perdi o propósito. E depois começaram as críticas e começaram a... Ah, ele perdeu o propósito, ele perdeu o coração, ele, sei lá... E mesmo assim, aconteceu isso? Aconteceu demais. Porque as pessoas jamais imaginavam que eu estava às vésperas, Fernanda, de assumir um trabalho muito maior. E que iria me dar muito mais estabilidade financeira. Eu ia assumir um trabalho na cidade. O meu nome estava na mesa da diretoria da igreja para poder assumir um trabalho. Meu e da minha esposa. Tanto que um amigo meu lá de Roraima falou assim, Mateus, a gente foi almoçar e falou assim, Mateus, o seu nome e o nome do fulano de tal estão na mesa para vocês assumirem o próximo trabalho. E o trabalho era o seguinte, era um prédio lá na cidade, com 5.000 pessoas. Nossa. Aí você imagina. E outra coisa, eu ia fazer parte de um corpo de liderança que tomava todas as decisões. Nossa, O era salário ali, era... Nossa, O salário era muito grande. Interessante. Quando eu fui cuidar do ministério, eu abri mão na época para ganhar metade do que eu ganhava. E com proposta assim de trabalhar 2 vezes por semana e ganhar 10 vezes mais. Eu abri mão para cuidar do ministério. Quando eu fui sair do ministério, eu abri mão do que eu ia ganhar. De novo. Mais uma vez abri mão. Isso que eu falo para as pessoas que o reino é sobre renúncias. O que aconteceu? Eu falei, não quero, porque eu vou entrar e eu sei que eu não vou suportar. Deus já me disse, já deu. Que muitos anos, né? Muitos anos, aquela rotina. Tem várias situações naturais que eu poderia ficar horas e horas falando. Não resolve. A questão é a seguinte, Deus disse, acabou o seu tempo. Passou. Era aquele... Eu lembrei do Pablo, né? Sai daí. Já deu. Você tá atrasado. Vaza. Foi o que eu fiz. 2020, eu já entreguei minha carta de pedido de liberação. Falei assim, ó, tô saindo. 2020, final de 2020. Você veio a pandemia, exatamente. Você aproveitou aquilo também. Final de 2020, eu falei, tô saindo. Quando foi em janeiro de 21, fevereiro de 21, efetivei minha saída, organizei todos os trâmites ali de liderança, passei o bastão para outra pessoa. Quando foi em junho de 21, eu saí oficialmente. E desde então, eu não atuo mais e não vou voltar a atuar. Então é Mateus Ribeiro, não tem nada antes, não tem PR, não tem nada. Ah, sim, não é pastor, nada disso. Mas naquela época você era conhecido como pastor? Claro. Foi ordenado, né? Caiu um óleo na minha cabeça um dia, mas o óleo permanece. Sim, mas o claro. PR atrás já passou. Que legal, né? Isso é muito bonito de ver, né? Essa coragem de deixar aquilo para trás sem deixar de ser aquilo, né, Mateus? Os dons e a vocação são irrevogáveis. Irrevogáveis. Os dons e as vocações são irrevogáveis. O chamado que Deus nos faz é irrevogável. O dom, o chamado, entendeu? Agora, o título, o cargo, isso aí passa. E é interessante que aqui estava me estragando. Entendi. Aqui passou da hora. Por que acontece? Você falou agora há pouco o seguinte, desde lá de trás, eu já tinha aquela coisa, eu quero lidar com gente. Aquilo ali foi para mim uma plataforma para isso crescer. Eu fui formado, fui treinado para isso. Agora, não quer dizer que seria daquele jeito naquele lugar. Não mais. E aí onde as pessoas muitas vezes não entendem. Sim, de fato, é a sua vocação, é o seu chamado. É o tamanho da visão que Deus deu. Só que tem um detalhe. A visão vai crescendo, crescendo, crescendo. Você tem que adequar a sua vida ao tamanho da visão que você teve. E aquilo ali estava, assim, ó, engessando minha vida. Eu estava dentro, era um vinho novo dentro de um odre velho. Olha só. Tava arrebentando o odre. Ia perder os dois. Perdeu os dois. Como muita gente faz. Exatamente. Tem vários pastores ou várias pessoas que vai ficando, chega uma hora que... Puff. O dom tá aí. O potencial tá aí. Mas é o seguinte, essa semente nesse solo não vai germinar. Não vai. Eu tive que sair daquele solo. E quando eu saí, eu resolvi, gente, por favor, passou. Tem muita gente, dessa pessoa mandou pra mim assim, cadê o pastor Mateus? Eu falei, essa pessoa não existe mais. Existe o Mateus Ribeiro. Não tem como você pode ser ex qualquer coisa, certo?
Aham. Ex-filho não tem jeito. É verdade. Tô satisfeito como sendo filho para sempre. Não precisa ser mais nada. E que, na verdade, você saiu de uma história ali que te amarrava, mas você traz com você tudo aquilo que você é, assim, Com certeza. né? E aí, hoje, você realmente é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, não é isso? Que você Exatamente. ativa. Sim. Porque além de você... E o que você faz no dia a dia? Então, o que acontece? Nós temos aí um grupo de milhares de mentorados, né? De alunos. Nós temos uma plataforma hoje com 2.000 alunos estudando conosco diariamente. A mentalidade, as emoções, a espiritualidade, negócios, finanças, gestão, projetos, planos, digital. Tem uma gama, tem um repertório. Por quê? Desde lá de trás eu estudava e falava sobre isso, depois eu fui aprimorando, atualizando, conectando, envolvendo e sendo parte hoje do ecossistema onde eu estou, assim, você tem muita ferramenta para poder compartilhar com as pessoas. Muito. Então a pessoa pode vir até nós para, eu quero aprender da palavra, ela sai daqui criando produtos digitais. Ela sai daqui criando plataformas de movimentos. Né? Ué. Então você não tem uma coisa, eu não falo de uma coisa só. É impossível. A pessoa se conecta comigo pela palavra, pelo reino, pela mentalidade, pela família, pelo casamento, pelo treinamento dos filhos. A pessoa se conecta comigo pela gestão. Pelo corpo, né? Agora com a Adonis. A saúde física, neurociência, que são áreas que eu estudo, que eu trabalho bastante. Então tem muitas coisas. Né? Agora é sempre com aquele envelope, com aquela essência daquilo que nós entregamos. Então, todo negócio que eu tenho, seja um investimento no ramo imobiliário, seja área de leilões, seja o que for, produto físico, não importa. Tudo está conectado com essa mensagem. Agora, a gente entrega isso hoje com liberdade, entrega nesse bate-papo, entrega no lifestyle. Sem estar preso a regras e dogmas. É o king do lifestyle, né? E você precisou tirar esse título de pastor também, né? Para que você pudesse ir para essas áreas sem carregar essa coisa que pastor não pode. Ele pastor, não sei o que. Exatamente. Tirei, porque afinal de contas é a minha vida, eu posso fazer dela o que eu quiser. Amém. Tirei esse título. Tirei cargo, até para eu poder ter liberdade com as pessoas. Olha tanto que isso aqui foi maravilhoso. Quantas e quantas pessoas puderam vir estudar comigo a própria mensagem sem se sentir agredidas. Porque de repente você fala já já vai enviesar para um lado. Olha Tanto que a maneira como eu falo da palavra é a seguinte. Eu quero mostrar para vocês aqui todas as linhas interpretativas dessa passagem. Fica com o que você quiser. Exatamente. A minha maneira de ensinar é essa. Matheus, mas o que você pensa? Então tá bom, vamos colocar aqui na mesa. O que eu penso é isso aqui. Tá bom? Sim. O que tá escrito é isso, a linha interpretativa é essa e essa. Pega a que mais faz sentido para você. Olha, então tem gente que me pergunta às vezes, mas para participar da sua mentoria, para participar, tem que ser o quê? Não tem que ser nada. Só tem que desejar, só tem que ter fome. O que eu vou fazer? Depois você faz o que você quiser com isso aqui. Isso é problema seu. Isso aqui agora é a sua vida. Eu não vou te mandar em nada, não vou mandar em nada da sua vida. As pessoas se sentem mais liberadas. Então a gente ensina de uma maneira leve, suave. Se eu for te falar, cada loucuras que já aconteceram em treinamentos. Eu estava dando treinamento para um grupo de gestores de uma empresa. Essas loucuras são as melhores. Não, uma coisa assim doida demais, porque, veja, a gente estava ali num treinamento, eu com algo na projeção, falando de números, métricas, alvos, vendas, avaliando os gestores. Cada um deles cuidava de uma loja, uma empresa muito grande no ramo de plástico. Estava em Goiânia nessa situação. Eu estava lá falando disso. E estava comigo lá os gestores e estava a gestora financeira da empresa, que era inclusive filha da dona da empresa. Sei. E ela estava ali falando e de repente ela soltou algo assim, eu tenho medo. Eu falei, mas medo de quê? Olha. Escuta, eu estava falando de métricas, indicadores. Estava falando de venda. O que tinha a ver com medo? Matheus, que não sei o quê. Eu tenho medo disso. Eu falei, na hora... Pronto. Sabe aquela coisa que você... Oi? Aí algo falou pra mim assim, vai pra cima. Boa, isso mesmo. Não tinha... era uma segunda-feira, 2 horas da tarde. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Não tinha nada de... Não tinha nada. Aí algo falou pra mim assim, vai. Aquela unção de ousadia. Tem um problema aí. Aí eu falei assim, gente, esquece esse negócio aqui por um momento. Deixa eu te perguntar uma coisa, do que é seu medo? Eu não sei o que. Eu falei, você tem medo da morte? Aí ela falou assim, ela já levantou da cadeira. Tenho. Eu falei, por que o medo da morte? É medo de quem que você vai encontrar depois? Aí ela falou assim, eu falei assim, então tá bom, me fala como é que tá o seu relacionamento com Deus. Quando eu falei isso, ela engasgou. Ela engasgou, aí todo mundo que estava em volta fez assim, levantou. O que está acontecendo aqui? Não era treinamento de
de gestão, de vendas, de negócio, não era um treinamento para gestores, não era mais sobre isso. Não Agora era mais. sobre eles, porque os resultados deles são comprometidos por causa desses problemas que eles carregam. Isso aí. E aí o que aconteceu? Ela começou a abrir a vida, começou a falar. Eu perguntei como é que tá a sua vida com Deus. E ela falou assim, ai, tá ruim demais. Aí eu descobri qual era o problema. Que Olha acontece em só. quase 100% dos casos, ela tinha um problema, na verdade, com quem? Com o pai dela. Rejeição, desde a infância. Ah, e você Aí pode imaginar. Você que detectou isso naquele momento. Foi. Pronto. Acabou. O que aconteceu? Nós fomos pra cima daquele problema. Aí começou Olha a que choradeira. coisa maravilhosa. Aí a gente que ali desbloqueios, fez um destrave né? emocional com ela. Aí destrave. acabou. E todos os demais. Isso aconteceu com todos eles. Agora você vê, eu não programei isso. Não programou. Não programei. Né? Eles me contrataram para isso. Agora, interessante uma coisa. Quando a dona da empresa foi fazer a contratação da nossa empresa, na época que eu dava... Hoje eu não dou mais treinamento nas empresas assim, só palestras e muito raramente. E aí o que acontece? Quando ela foi me contratar, ela falou assim para mim assim, Matheus, você foi indicação aqui de uma gestora que já fez mentoria individual com você, vimos a performance dela, vimos os resultados dela, e eu fiz questão de chamar você para ser o nosso treinador, para acompanhar os nossos gestores, e eu vou te falar por qual motivo. Porque você tem uma coisa com esse negócio de espiritualidade. Ela falou isso. Desse jeito. Tá vendo? E ela, né, não era católica, não era evangélica, não era nada. Não tinha nada disso, de não. espiritualidade. Ela falou isso. Você tem esse negócio de espiritualidade e eu acho que esse negócio pode ajudar muito eu e os meus gestores. Eu falei, com certeza vai ajudar muito. Vai ajudar bastante. Tá vendo? Ela deu uma abertura que né? Porque foi depois daquilo, né? Exatamente. E outras ocasiões, quantas e quantas vezes que eu sentei com ela, a dona da empresa, para conversar, para trocar ideia. Ela me chamou, Matheus, vem cá pra gente poder conversar. Tá vendo? Vem aqui me ajudar. E aí, foi aquele negócio do senhor começar a falar comigo. Você vai aconselhar pessoas importantes, você vai trazer palavra de sabedoria para algumas pessoas que estão sem rumo. Olha. Você vai ser uma voz do reino. Você é uma voz do reino, é verdade. Experiência fantástica essa. E o tanto de experiência que você não tem, né, Matheus? Como é que, assim, para derramar isso nas pessoas, imagino que você deva ter uma sede de coisas, assim, de... Deixa eu transbordar, gente. O dia que eu não falo, que eu não ensino, que eu não faço uma live, que eu não abro com os meus alunos, eu encontro com pessoas assim, é um dia ruim. Agora, um grande dia é quando você tá ali, não importa se é para um ou se é para 1 milhão de pessoas. É muito bom. Tá e ali aí, pra como é falar. que você veio parar aqui? Aí veio essa história do Pablo e tal, e aí você chegou aqui, tipo, 2 anos depois, olha, falou com 21 a gente se reconectou, 22, inclusive final de 21 lá no Chamado Generais em Goiânia, ele lançou os QGRs. Eu sim. participei lá no Chamado Generais, lançou os QGRs. Aí quando foi por volta ali do mês de março, um amigo nosso em comum, Eduardo Rodovalho, inclusive um cara que eu amo demais, um amigo, irmão, ele falou assim, Matheus, e aí, como é que estão as coisas e tal? Vamos envolver no QGR. E eu, beleza, tamo dentro, tô junto. Eu comecei a participar. E aí, olha como é que são as coisas. Eu comecei a participar com um amigo que tinha vindo de Brasília, um cara que eu conheci dentro do QGR, que eu tava participando. E aí eu era participante do QGR. Sim. Aí nós começamos um QGR perto de um shopping lá em Goiânia, com esse amigo que veio de Brasília. E aí, por volta ali do mês de abril, março ou abril, o Pablo estava numa live. E aí, o que aconteceu? Tinha 50 mil pessoas na live. Aí eu estava já no grupo, que eles me colocaram para ser o roteador de Goiás, o líder de Goiás. Do QGR. Do QGR, lá em Goiás. Lá em Goiás. Eu assumi o trabalho, Rodovalho, vai fazendo aí e tal, assume o trabalho em Goiás, mas eu acredito que você vai assumir o trabalho no Brasil, no mundo inteiro, mas vai fazendo aí e tal. Falei, beleza, pode contar comigo. E eu tava ali servindo, olha o que aconteceu. Eu falei pra esse amigo, aí o pessoal colocou no grupo assim, ó, tava no grupo lá o Thiago, o Pablo, tava uma série de pessoas no grupo. Só que nós não tínhamos ainda conversado, trocado ideia, nada. Sim. Tinha conversado mais com o Pablo. O que aconteceu? Ele colocou assim, ó, o Pablo vai entrar ao vivo agora, coloca alguém do QGR pra falar do que tá acontecendo. Aí eu fui e pensei, eu tava voltando, inclusive, de uma reunião domingo à noite. Você falou, vai ser eu, né? Acabou que eu passei pra alguém, porque eu tava no trânsito, eu tava dirigindo. Eu falei, não vai dar pra eu entrar. Eu fui fazer pro Rafael, que era o líder do QGR. Rafael, o Pablo vai entrar ao vivo agora. Entra com ele lá na live, ele vai chamar você, vai fazer alguma pergunta, você entra lá. Ó, Rafael, beleza, pode contar comigo, vou entrar. E eu tô chegando em casa e deixei aquilo pra lá, deixei. Quando o Rafael entrou,
Aí o papo foi perguntando um por um, e aí, o que aconteceu no seu QGE? Tinha 50 mil pessoas na live. Gente. O que aconteceu no seu QGE? O que aconteceu no seu QGE? Aí todo mundo foi falando, quando chegou no Rafael, o Rafael começou a falar, Pablo, inclusive, eu quero te dizer, eu vim de Brasília, me conectei com o Telêmaco, me conectei com não sei quem, me conectei com o Matheus Ribeiro. Quando ele falou Matheus Ribeiro, o Pablo parou. Ah, não, o Matheus Ribeiro, inclusive... Aí ele começou a falar, né? Inclusive, quer dizer que o Matheus Ribeiro não sei o quê, e tal. Começou a falar de mim, começou e tal. E eu tava nessa hora com o YouTube ligado na live, e eu olhei pra aqui, mas tá falando de mim? Né? Tá falando de mim? É eu mesmo que tá falando? Aí o que aconteceu? Na hora, o Thiago Rocha... Aí o Pablo, eu quero falar com o Matheus, coloca ele aqui na live agora. Coloca ele aqui agora. Sabia. Coloca ele aqui na live agora que eu quero falar com ele. Aí todo mundo começou a me ligar. Aí o Thiago Rocha me ligou, entra aí agora, o homem quer falar com você, quer Virou uma loucura. E eu na hora, isso era um domingo, 10 horas da noite. Gente. Aí na hora, eu entrei ao vivo com ele. Preparado, né? Deus, entrei ao vivo com ele, e ele começou a falar, não, porque e tal. E sabe aquela coisa assim, eu quero te dizer, né, a gente, nossa amizade, não sei o quê e tal. Eu falei, quero te dizer que você pode contar comigo. E estava naquela época da campanha política, né? Eu mergulhei nisso também para servir e tudo mais, tá perto. Foi? A gente mergulhou de cabeça e começamos a moer nos QGRs e tal. Legal. Aí, não, você vai liderar o trabalho em escala global. E depois já me colocou para liderar o projeto. Eu mais outras duas pessoas. Olha. Te falar, naquela noite, eu quase não consegui dormir. Imagino, óbvio. O tanto de gente me mandando mensagem, me mandando vídeo. Teve gente que fez corte. Da live, começou a me mandar. Não parou mais. Olha. Aí fez assim, ó. Aí foi meteórico. Foi uma coisa sensacional, uma coisa incrível, um favor, assim, ó. Que maravilha. É o IPV, né? Exatamente. Foi um negócio aqui incrível. Depois o negócio acelerou. 22 eu terminei, final de 22 eu vim para São Paulo, num evento aqui com o Pablo, participei, tudo mais, aquela coisa. Já dei mostras que eu tava ali aberto, mas de verdade não tava no meu coração diretamente. Eu tô indo para Alphaville. Sim. Não, o que aconteceu? Em 23, tava num evento em Ribeirão Preto, aí o Rodovar me liga, Matheus, e aí? O que você tá fazendo? Exatamente, o que você tá fazendo? Você tava onde? Você ainda tava em Goiânia? Tava em Goiânia ainda. Mas você viu, eu já poderia ter vindo muito antes. Isso, pois é, eu achei que você já tava aqui. Quando foi 23 que ele... Não, o que você tá fazendo? Não, vem pra cá. E eu, beleza, pra mim era o sinal que eu precisava. Vem pra cá, eu falei, tô indo. Sim. Aí quando foi junho de 23, acabei retardando um pouco o processo ali por conta de algumas coisas, mas enfim. Junho do ano passado nós viemos. E nós estamos aqui desde então, graças a Deus, há 9 meses. E aí, com essas mentorias, com essas coisas, aí você começou a fazer exatamente o que você estava no seu coração querendo fazer, lá em Goiânia eu já estava fazendo, então eu tenho uma imersão chamada LEX, né, que é Líderes Exponenciais, já estava fazendo essa imersão de altíssimo impacto espiritual, uma imersão muito poderosa, de 2 muito potente, dias. São 2 dias. Que teve aqui. Uma imersão muito forte. Já estava acontecendo lá em Goiânia, eu já tinha movimento, já tinha grupos de mentoria, já tinha alunos, já estava tudo assim formatado e organizado. Então, uma escola de educação no digital, né, chamada Insider Edu. Então, é lá que nós temos cerca de 2.000 alunos. Então, já tinha algo acontecendo, já estava formatado, pronto o movimento. Sim. E aí, eu vim para Alphaville, negócio, né, começou a crescer. Como é que chama a sua escola? Insider Edu. De que é? É a nossa escola de educação no digital. De educação no digital? E como é que funciona essa escola? Lá dentro nós temos mais de 250 horas de conteúdo. Live, aulas, workshops, palestras, treinamentos, imersões, tá tudo lá dentro. Tá lá dentro? Tá tudo lá dentro. Você tem uma plataforma sua? Tem uma plataforma minha. O que é? É uma plataforma de assinatura, a pessoa cadastra, ela faz uma assinatura, né? E ela vai, a partir daí, acompanhar todos esses materiais de forma exclusiva. Interessante isso. O que é? É mateusribeiro.com? Matheus Ribeiro Líder, mateusribeirolider.com.br. Essa é a plataforma, a pessoa entra lá e tem vários cursos. Ela vai encontrar de tudo lá. Eu tenho lá mais de 250 horas de conteúdo. E quem que grava esses cursos para você? Todos os cursos que nós já tivemos gravados em mentorias, em aulas, enfim, em palestras, em treinamentos, está tudo lá dentro. Mas é você vai escolhendo pessoas. Exatamente. Meu é a maior parte, claro, né? Seu é a maior parte. Mas eu tenho lá lives com vários e vários convidados, vários e vários players. Eu tenho lá os próprios eventos com muitos e muitos convidados. Então, só de Lex, nós temos lá mais de 70 horas de conteúdo. Só do Lex nós temos. Disponibilizou lá. Disponibilizei tudo. E a pessoa paga um valor? A pessoa vai pagar aí cerca de R$ 39,90 por mês, mas ela vai receber tudo em primeira mão, sem contar que eu tenho mais de 300 ferramentas de autodesenvolvimento. Nossa. Então, para a pessoa que é psicólogo, terapeuta, coach, mentor, treinador, do que seja,
Ele vai ter 300 ferramentas editáveis para ele poder trabalhar na empresa dele, no negócio dele, para ele poder fazer sessões individuais ou sessões em grupo. Que sensacional. E essa do marketing digital também ensina a pessoa o que ela quiser? Eu tenho um programa chamado EMB, Escola de Mentores Black. Lá eu ensino a pessoa a sair do zero e criar movimentos exponenciais, onde ela cria o primeiro produto digital dela, onde ela formata mentorias, onde ela formata eventos presenciais, formata imersões, formata palestras. Mas isso tudo você aprendeu também ou você botou professores para te ajudar nisso? Tudo isso eu aprendi, eu tive mentores, treinei, fiz aulas, pratiquei, validei os produtos, validei os materiais, validei tudo. Mentor Black. Mentor Black, Escola de Mentores Black. Tem uma turma, inclusive, acontecendo agora. Eu reúno com essas pessoas uma vez por semana, onde eu dou para elas o passo a passo de como criar programas de mentoria. Uma pessoa, eu quero criar um programa de mentoria voltado para família. Então, a gente posiciona a pessoa com as tendências do digital, com as ferramentas, com tudo que ela precisa para poder começar do zero. Gente. Eu tenho uma equipe hoje que faz isso. Você tem uma equipe. Sim, a minha equipe. Eu dou as aulas, obviamente, as instruções, e a minha equipe dá o suporte. E você grava as aulas? Essas aulas ficam gravadas e isso aí depois, né, vira... E você grava na sua casa? Eu faço dentro do nosso escritório, né, que funciona na minha casa, meu próprio escritório. Hoje você mora aqui em Alphaville. Moro em Alphaville. Moro em Alphaville. Nós estamos indo agora para o Adonis Carnevale, estamos num projeto juntos aí também, que é o Movimento K3, que é o reino em 3 esferas, né? E aí nós vamos agora aqui para uma região de Alphaville, com o nosso próprio escritório e tudo mais, a nossa própria empresa. Então as coisas... que legal! Você está fazendo seu próprio ecossistema. Exatamente. Vocês vão para uma sala e ali tudo pode acontecer, né? É onde nós vamos tocar tudo a partir dali. Né? Tocar tudo a partir dali. Atendimento, enfim, gravações e por aí vai. Toda a nossa produção vai ser feita ali. Nossa, Matheus, e você é tão novinho ainda, né? Com tanta coisa pela frente. Matheus, e aqui? E a volta de Jesus? Está próxima, tenho certeza disso. Né? O que acontece? A volta de Jesus não é para nós, não pode ser para nós nunca um escapismo. Né? Não pode ser nunca para nós um escapismo. O que é isso? Jesus volta logo porque a vida aqui está muito difícil. Não é por causa desse motivo. A gente tem um pouco disso. Jesus podia voltar. Né? Não é esse o propósito, não é por isso que ele vai voltar. Porque mal por mal a sociedade é desde sempre e nunca vai mudar. Tá? Já está mal desde quando Adão caiu. Exatamente. Eu falei isso hoje. Desde quando a Eva e Adão saíram do paraíso, aconteceu isso tudo que nós então não é pela corrupção humana que Jesus vai voltar. Mas há alguns elementos na Terra que vão contribuir, vão potencializar, vão impulsionar essa volta. Então é por isso que cada governante, cada líder, cada homem e mulher de Deus tem que se posicionar nessa terra. Tá? Não podem mais ser omissos, tem que se mostrar, tem que liberar a sua voz, a sua própria essência na terra, multiplicar, servir, crescer, governar, influenciar, causar impacto para que essa vinda aconteça. O evangelho vai ser pregado a toda criatura. Nós temos hoje um canhão, uma usina nuclear de divulgação da mensagem. Nós temos hoje canhões de divulgação dessa mensagem. Por conta da internet e tudo mais. Não temos mais limites de divulgar essa mensagem. E nem por que não dizer, né? Exatamente. Então, isso tudo vai potencializar a volta dele. Agora, há muitos sinais de que isso está para acontecer. Ensinando escatologia. E sinais o quê? Todo tipo de sinal. Para você ter uma ideia, quando Jesus veio a primeira vez, nós tínhamos... A palavra fala que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. O que é isso? O mundo estava plenamente organizado, configurado para que aquilo acontecesse. Quer um exemplo? O mundo bélico imperial estava pronto, era o Império Romano. O maior império mais poderoso da história estava pronto e a divulgação, a cultura romana, a maneira dos romanos conquistarem era totalmente diferente dos demais impérios. Eles conquistavam pela cultura, era infiltração. E é daí que vem a palavra eclesia, assembleia, igreja, vem daí. A palavra igreja vem de eclesia, poder de infiltração. O que Jesus disse? Eu vou edificar a minha igreja, a minha eclesia, a minha assembleia. Isso é do mundo romano. Ele pegou do mundo romano. Nós tínhamos, então, o potencial bélico, alcance territorial, divulgação e a cultura. Aí nós tínhamos o mundo filosófico e a sabedoria e o mundo do conhecimento pronto, o mundo grego. Que já eram aqueles filósofos, já tinha Platão, aquele povo todo lá. O mundo grego estava pronto. E você tinha o mundo religioso, o judaico. Maravilhoso. Olha que coisa, você tinha os 3 mundos.
Você vê, o próprio apóstolo Paulo era o homem dos 3 mundos. Ele era judeu, ele era o mais versado do judaísmo, ele era cidadão romano e ele era o doutor sabedoria. O Paulo estava totalmente ligado ao mundo grego. Tanto que foi para lá que ele foi enviado para pregar o evangelho nesse mundo. Ou seja, Jesus veio nesse tempo. O que acontece? Na plenitude dos tempos. O Kairos. O que é Kairos? Todas as condições estão reunidas e prontas para algo acontecer. Nossa. E aí, o que nós estamos vivendo hoje? A mesma coisa. O mundo tecnológico está pronto? Tá. Nós já temos hoje todas as ferramentas, tudo que é preciso para, por exemplo, controlar uma população. A gente já sabe como é que faz. Nós já temos o mundo econômico preparado. Estamos às vésperas... ou assim, né? Desestruturado, quebrado, que você fala. Quando a gente fala preparado, é no sentido de uma necessidade, porque estamos às vésperas de um colapso mundial. Se já não está colapsando. Exatamente, né? já temos isso. Outra coisa, o mundo religioso está pronto. Nós temos milhares e milhares de religiões. Uma busca desenfreada e pelo significado. Nós temos o mundo político se organizando para uma só governança. Nós temos um mundo social, moral. Nunca, talvez, tenhamos tido uma sociedade tão degradante em seus princípios e valores. Nossa. E nós temos um mundo militar. O que acontece? Nunca, desde a Segunda Guerra, tivemos tantos focos de guerra como estamos tendo agora. É impressionante. Então, o mundo está totalmente organizado. Estamos também na plenitude desse tempo, para que também isso aconteça. E até lá, né, assim, 1948, quando foi decretado o Estado de Israel, né? Isso também é bíblico. Com certeza. Você vê, a figueira floresceu, tem aí cerca de quase 80 anos, desde 48. Se você, por exemplo, voltasse de 48 até o ano 70 da era cristã, e você falasse nesse período sobre qualquer cumprimento de profecia sobre Israel, que loucura. Lá não existe mais Israel. Essa nação foi desarraigada da sua terra. Completamente, não existe. No ano 70, no ano 132... Não existia, né? Pois é, aí os judeus ficavam espalhados, assim, por toda a região, porque não tinha o Estado dele. Não existia o Estado de Israel. O que aconteceu? Em 70, nós tivemos a última revolta judaica. 70, 73. A grande revolta judaica, onde o templo foi destruído pelo Tito Vespasiano, filho do imperador Vespasiano. E ele entrou em Jerusalém, cerca de 620 mil pessoas devem ter morrido nesse assalto. O templo foi incendiado e a cidade foi destruída. E eles expulsaram os judeus de Jerusalém. Os judeus foram para outras cidades de Israel. O que aconteceu? Em 73 nós tivemos mais uma debandada em Massada, que fica ali na região do Mar Morto. Cerca de quase 1.000 judeus se suicidaram lá. Em 132, aí uma questão da história aqui para aquelas pessoas que não entendem bem de onde que vem essa questão de Palestina. Em 132, vou soltar isso aqui agora, isso aqui é um... Em 132, um imperador chamado Adriano entrou mais uma vez em guerra com os judeus. Foi a última mesmo revolta deles. Ele entrou, massacrou, e aí ele não só tirou os judeus de Jerusalém e os proibiu de entrarem lá para sempre, como ele mudou o nome da cidade de Jerusalém. Ele rebatizou de Aélia Capitolina. Não satisfeito com isso, o que ele fez? Ele rebatizou a terra de Israel. Qual o nome que ele colocou? Palestina. É o nome latino. De onde é que vem Palestina? Terra dos filisteus. Filistim. Por quê? Porque no passado os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Por que Adriano fez isso? Para provocar os judeus. É como se você chegasse no Brasil e colocasse o nome de uma cidade, sei lá, portuguesa, argentina, não sei, no Brasil. O que aconteceu? Ele rebatizou a terra de Israel. Aquela terra sempre foi de Israel. E aqui eu não quero ideologizar nada, não quero, mas é um fato histórico. Você não vai ver isso aí nos livros. Isso é fato. Mas é um fato. Adriano rebatizou a terra. Terra dos filisteus. Palestina. O nome que ele pôs. Agora, aí você vai encontrar depois na história uma série de sequências, uma série de coisas que aconteceram em sequência, que vão fortalecer várias coisas. Mas o fato é que de 132 a 1948, os judeus nunca mais tiveram autonomia na sua terra. Pois é, assim, e eles ficavam para lá e para cá, assim, como que se espalharam, eles faziam? E Deus mesmo havia dito que eles iam se espalhar pelas nações da terra. Eles se espalharam, foram para o norte, foram para a Rússia, foram para a Europa, foram para os Estados Unidos,
Ao longo da história, eles se infiltraram em várias outras culturas, mas eles nunca perderam a sua originalidade, nunca perderam a sua essência, a sua etnia eles são, né? como nação. É. O brasileiro, ele tem filhos nos Estados Unidos, o filho é americano. Filho de brasileiro. O judeu não. Ele é judeu onde ele for. Seja ele alemão, brasileiro, seja o que for, ele é judeu. Ele é Tem que ser judeu. É muito forte isso deles, muito forte. Não por menos eles prevalecem e detêm quase toda a riqueza que tem no planeta Terra. Eles são fenomenais, é um povo que nós temos que aprender muito com eles. Sim. Em 48 eles ressurgem no cenário histórico, inclusive pelo voto de um brasileiro, o Oswaldo Aranha. Foi o Oswaldo Aranha? O voto de Minerva. Ele decidiu, de fato, isso. Ah, foi? O último voto foi dele. Na cadeira da ONU, o Brasil tinha um voto ali de destaque e ele foi o voto, né, que deu a Israel o direito, por causa daquele clamor que existia pós-guerra mundial, por conta do Holocausto, de darem aos judeus o direito de retornarem para sua terra. Claro. O movimento sionista já estava acontecendo, já era um clamor muito grande, e depois da Guerra Mundial, então, isso se potencializou e eles tiveram, então, o direito. Na época, a terra de Israel era governada pelo Império Britânico, né? A Inglaterra saiu de lá, a terra virou um pântano, cheio de beduínos e poeira e terra, mais nada. Não tinha ninguém e ali. Ruínas, não tinha nada, eles voltaram para lá. Você vai lá hoje em Israel, você vê onde eu tô. É uma potência. Israel é fora Já esteve em Israel? Não, eu quero ir. Minha alma já foi. Já foi, então já aconteceu. Então eu vou te falar, é fascinante. Você tá em Tel Aviv, você pensa, eu tô onde? Você quer Tel Aviv ou é Nova York? Eu tenho um primo judeu que mora lá e, então e ele você sabe como é que é. Me manda, eu fico chocada com as coisas de Tel Aviv. Tudo que é israelense, porque hoje é israelense, né? Ou a gente fala judeu. Não está ligado também à questão religiosa, porque uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, nem todo judeu de fato crê em Deus. Isso que eu ia te perguntar agora. Que história é essa de judeu? Tá vindo ainda o Cristo deles? Por que eles não acreditaram? Os tipos de judeus que você tem. Você tem judeus ortodoxos, que são judeus extremamente versados na lei. No Velho Testamento. No Velho Testamento. Eles são realmente voltados para a lei, devotos mesmo da lei, creem de fato naquilo. E é até bonito de ver, né? Fascinante. Você tem os judeus mais moderados, que eles seguem outros costumes da Talmud, da Cabala. E você tem judeus ateus. Você tem judeus... Esse negócio de judeu ateu é muito incrível, né? E você tem... Não, eles não creem. Como é que pode isso? Pasme. Eu estive lá em 2016. O guia que estava à frente, falando de tudo para nós, um dos melhores, inclusive na época ele tinha saído um Fantástico. Ele era ateu. Eu falo isso aqui para vocês, mas eu não acredito em Deus, não. Gente, que coisa. E você tem os judeus messiânicos. Esses sim, seguidores de Jesus, que estão esperando Jesus como nós estamos. Eles creem em Cristo. Sim. E você tem, agora, é claro, eles respeitam muito mais para o judeu ortodoxo e para qualquer outro, Jesus é mais um profeta. Quando ele voltar, que inclusive tem uma questão da aliança que Deus tem com Abraão, com Israel, que é a nação escolhida, e quando Jesus voltar, para nós é a segunda vinda. Para eles é a primeira. Para eles é a primeira. E isso se encaixa tão perfeitamente porque eles crerão, de fato, a palavra diz que eles vão crer nele como Messias. Na primeira vinda eles tropeçaram nele, mas nessa próxima eles vão crer. Por quê? Ele vai voltar com poder e glória, né? Agora, não vai entrar numa cidade, como Jerusalém era naquele tempo, montado um jumentinho. Mas agora num cavalo... Meu Deus. De fogo vindo do céu. Cavalo de fogo vindo do céu, com olhos como chamas de fogo, na boca dele uma espada afiada, na coxa direita escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o que vai acontecer. Nós vamos ver, né, Mateus? Como o sinal que sai do Oriente se mostra no Ocidente. O povo vai achar que é inteligência artificial. Vai ter gente achando. É improvável, né? É alienígena. Esse povo sempre esteve entre nós. Vão falar tudo isso. Outros vão olhar e dizer assim, será que aqueles malucos estavam certos mesmo? Será que não é aquele negócio que aquele povo doido falava? Aquele povo do livro da capa preta, não é? Mas vai ter tempo deles questionarem? Vai. Vão ter 3 anos e meio aqui que Deus vai passar mesmo uma peneira nessa terra. Vai ser um negócio assustador. Mas ele vai levar a gente antes? Eu creio que sim. Nós vamos ser arrebatados. Estamos vivendo para ele exatamente para isso. Nós vamos ser arrebatados. Vamos, Marcos? Vamos ser arrebatados, vamos. Os vencedores, os governantes serão. Os governantes, aliás, esse mundo só não está pior porque nós estamos aqui. E o dia que nós não tivermos mais, a situação vai piorar muito. Muito mesmo. Eles vão viver o inferno na Terra. Pior do que já vive. Exatamente. Vai ser um tempo de muito caos. Tal como nunca existiu na face da Terra.
Nunca houve. Vai acontecer. Ah, Mateus, não acredito. O problema é seu. Está escrito e vai acontecer. Pra você ter uma ideia, a Bíblia tem cerca de 2.300 e algumas coisas de profecias só relacionadas ao tempo do fim e profecias da vinda de Jesus. Okay? Ao Apocalipse. Exatamente. Que é o nome. 2.300 e poucas profecias escatológicas. Dentre essas, nós temos 590 grandes eventos. O que é um grande evento? A vinda de Jesus a primeira vez é um grande evento, o Pentecostes é um grande evento. Por exemplo, a Reforma foi um grande evento. Nós temos grandes protestantes. São grandes eventos que aconteceram. Sim. Estando na Bíblia ou não, mas que apontam para isso. Sim. Grandes eventos. Agora, dos 590 grandes eventos, isso aqui é um estudioso chamado Christian Shen. Ele identificou essas profecias e esses grandes acontecimentos. Dos 590 grandes, o ressurgimento de Israel é um grande acontecimento. Isso tudo está lá escrito. Exatamente. Dos 590, 570 já aconteceram. Ou seja, faltam poucos. Na cronologia, 20. É provável que falte até menos. Nossa. Atualizando, provavelmente, uns 580 eventos já aconteceram. E você consegue identificar, assim, quando vai acontecer um, ou quando aconteceu, você fala assim, esse aí é mais um. Essa pandemia que aconteceu há 2 anos foi um grande evento. Não tá, a palavra fala de grandes pandemias. Fala de epidemias, fala de pestes, fala de bestas feras. Essa pandemia foi um grande evento. Por quê? Já está prototipado a maneira de controlar uma população em escala mundial, escala global. Acertaram, né? Claro. É possível produzir isso aí no laboratório e termos uma guerra biológica a qualquer momento. De novo, eles mandam... Exatamente. Lá no Japão, na China, agora eles estão de novo com essa história. Exatamente. E o tanto que isso se concatena com o tipo de governo. Que se você tem um governo, como nós tínhamos naquela ocasião, nós podemos ter uma esperança e um pouquinho de expectativa por causa dos valores morais, dos princípios, de que a nossa população não vai ser completamente manipulada, engessada e controlada. Agora, você tem regimes que não vão tolerar isso. Não, que vão, assim, forçar essa população, vão encarcerar essa população. Já está acontecendo. Exatamente. Isso. Na China você tem de câmeras, mais que a população do Brasil, tem 400 milhões de pessoas sendo controladas por câmeras. Você não tem liberdade? Meu Deus. Nós tivemos agora o advento aí do chip, né? Da Neuralink, do Elon Musk. Quer dizer, é outro fator interessante. Não estou dizendo que ele é o anticristo, não. Às vezes eu acho que é. Eu sei que tem muitos candidatos para isso. Mas o anticristo já nasceu. O Elon Musk, ele é um cara casado, tem filhos e tudo. O anticristo, ele vai ter um desgosto, um desprazer, total pelo casamento. Ah, vai? Vai. Então, você acha que já nasceu? E para mim, sim. Para mim, sim. Eu te digo mais. Ah, Mateus, eu acredito que ele não nasceu. Eu sei que tem muitos candidatos por aí, mas se ele não tiver nascido, eu tenho para mim que ele vai ser fabricado. Ele vai ser um híbrido de máquina com ser humano. Essa é a opinião minha. Para mim é um híbrido. E vou te dizer, que diz a palavra que o espírito não vai agir no homem para sempre. É o tipo de homem que vai ser imune à ação do espírito. Eu vou te falar por quê. Pode ser quem for. Pode ser o pior homem. É mesmo. Se o espírito tocar nele, ele vira uma manteiga. É mesmo. Faz total sentido isso. Agora, como Deus havia dito, no período da maior corrupção do gênero humano, que foi lá em Gênesis capítulo 6, e por conta daquilo Deus mandou o dilúvio, dias de dilúvio, dias de Noé, aquela coisa toda. Ali o negócio estava pegando também. Jesus disse que essa geração que vai contemplar a sua volta é uma geração como a dos dias de Noé. O nível da corrupção humana vai se elevar ao máximo, vai ser o ápice da corrupção humana. O que vai acontecer? E Deus disse lá, o meu espírito não vai agir para sempre no homem. Então eu creio que esse líder, ele vai ser a cabeça de tudo isso. É possível hoje, tem muita coisa que não sai na mídia, tem muitas coisas que ainda um resquício de consciência não permite. Mas já existem vários e vários projetos de híbrido aí, de ser humano com animal. E não vai ter de ser humano com máquina, a inteligência artificial. Já tá tendo, a própria inteligência artificial. Claro, já é isso. Muito doido então, o que você vai ter, na verdade? É um homem que tem uma máquina batendo dentro dele, que não é um coração sensível. Nossa, que loucura. Não vai ser um coração sensível batendo dentro dele, vai ser um coração que é uma máquina. Eu acredito que vai ser assim. A cabeça dele toda robótica, mecânica, o coração, tudo nele. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Quase todos. Então ele vai liderar uma geração de pessoas com o coração completamente frio.
Não é que Deus não quer salvar, são pessoas que nem se caracterizam mais como seres humanos. Nós não estamos vivendo uma geração que pessoas não admitem mais ser um ser humano? Pelo amor de Deus, gente. Então você pode imaginar o quanto isso vai se elevar nesse tempo? Que loucura. O povo já se identifica com um bicho. Nós temos 32 gêneros aí, né? No mínimo. E aparecendo um a cada dia. E as pessoas botando fé naquilo, acreditando naquela loucura, né? Naquela Um dia desse eu vi o pessoal dizendo, não, eu sou uma ovelha. Não, eu sou um cachorro. Esse mundo me parece que está invertido, né? Não, gente, que doideira que é essa? Eu sou uma ovelha. É isso. É o que vai acontecer. Então, esse cara... Eu vou te falar algumas características dele. E já falei isso aqui em algumas aulas, já falei em alguns lugares, mas eu vou falar isso aqui. Para mim, ele vai ser uma mistura, tá? Ele vai ser uma mistura de máquina, ser humano com máquina. Uhum. Ele vai ser um marxista. Isso é básico, tá? Né? E nas questões religiosas, ele vai vir de um mundo que é o que mais cresce hoje no mundo. Muçulmano. No mundo islâmico. Eu acredito que sim. Nada contra quem quer dessa religião, para mim, tanto faz. Mas eu vou te dizer, porque ele vai ter todas as características que vai agradar todo mundo. Você vê alguém falando de algum islâmico hoje? Você vê alguém falando contra? Nem pode, né? Não pode. Contra cristão, pode. Cristão você pode decapitar. Pode. E deve. Pois é. O que vai acontecer? Ele vai ser o único ser nessa terra capaz de promover a paz entre árabes e judeus. E eu vou te falar, no mundo judeu isso é impossível. Impossível. Mas se vier do mundo árabe é totalmente possível. Por quê? É só dar um aval. Não existe problema nenhum para com os judeus terem os árabes lá no país. Sim. Não tem, tanto tem demais. Tudo bem. Mas para os árabes não. Para os radicais. Para os radicais. Para os terroristas, o problema é a existência de Israel. É a própria existência de Israel. Então, construir um templo naquele lugar hoje é uma loucura. É um barril de pólvora aquilo ali. Só que se houver da comunidade islâmica, árabe, é totalmente possível. Aí eles aceitam. Aí tá pronto. Aí tá pronto. As coisas do templo estão todas prontas já. Todas. Tá tudo pronto. Tudo pronto. Os utensílios, os sacerdotes, até a novilha de totalmente vermelha, parece que eles já encontraram. Já encontraram? Tem que ter uma novilha vermelha para poder sacrificar. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Só falta o quê? O lugar. O lugar. E eu vou te falar, quando for liberado esse lugar, você pode já começar a preparar. E eles vão soltar na mídia, assim? Tudo isso ou não? Com certeza, vai ser um grande acontecimento. E é por isso que esse cara, ele não vai apresentar, gente, eu quero dizer que eu sou anticristo, obrigado. Não. Tá aqui com vocês, ele vai vir muito bonzinho. bom. Não existe esse nome, o anticristo da Bíblia, é o espírito anticristo, que já está na Terra. Mas ele vai se apresentar como um grande governante mundial. Mas e como é que a gente tem a postura diante disso? A nossa postura é a mesma de sempre. Continuamos crescendo, continuamos avançando, continuamos servindo o Senhor, continuamos com o nosso coração em chamas diante dele, na palavra, firmes, sem titubear, sem desviar da fé, sem retroceder. Tem duas passagens na palavra, tem duas parábolas que é assim. Viva como se o Senhor voltasse agora. Mas seja fiel até o fim, como se ele voltasse daqui a 50 anos. Se não for na minha geração, pode ser que seja na geração dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos, não importa. Então eu vou deixar um legado. É o mais importante. Vigie como se fosse agora. Seja fiel e leal como se fosse daqui a 50 anos. Que bonito isso, Matheus. É isso. Que lindo. Gente, que maravilhoso! Nós acabamos? Que pena. Matheus ficaria aqui, ó. Nós vamos ter a eternidade para conversar. Vamos bater mais papo. É bacana, legal demais. Maravilhoso. Gente, obrigada. Foi ótimo. Amei, obrigada. Muito afiada nas perguntas. Muito bom. Parabéns. Boa de pergunta, muito né? Muito bom, parabéns. Muito afiada. Muito afiada, muito bom. Parabéns. Obrigada, viu? Gente, beijo.